O Gambito da Dama é a abertura mais famosa de toda a história do xadrez. E não é por acaso você o viu brilhar em campeonatos lendários nas mãos dos grandes mestres e tornar-se um ícone global graças à série Gambito da Dama. Parece simples, mas esconde muito mais valor do que você imagina. Se você já se perguntou como transformar uma pequena concessão em uma grande iniciativa, este é o seu ponto de partida. Parece simples, mas esconde muito mais valor do que você imagina. Se você já se perguntou como transformar uma pequena concessão em uma grande iniciativa, este é o seu ponto de partida. Vamos ver neste vídeo em que consiste o Gambito da Dama e explicar o básico, o essencial desta abertura. Para começar, é preciso saber que é muito importante controlar as casas centrais. O Gambito da Dama está estreitamente relacionado com esse controle do centro. Também é necessário fazer outras coisas na abertura, desenvolver os cavalos e bispos o quanto antes, rocar para proteger o rei e manter uma boa coordenação entre as peças. Mas o domínio dessas casas centrais é absolutamente fundamental. O ideal seria chegar com 2 peões, o peão da dama e o peão do rei, nessas 2 casas centrais. Assim, controlaremos muitas casas do adversário e seu desenvolvimento será limitado. No futebol, o controle do meio de campo é essencial. No xadrez acontece algo semelhante. Quem domina o centro geralmente tem mais possibilidades de atacar. Por isso, normalmente a partida começa avançando 2 passos o peão do rei ou 2 passos o peão da dama. No Gambito da Dama, o primeiro avanço é do peão da dama. Joga-se de 4. E claro, ao jogar de 4 na primeira jogada, queremos continuar com I4, se o adversário não impedir. Antes de C4, os 2 lances mais frequentes do preto são os que procuram impedir o branco de colocar outro peão no centro. Seria D5, que é o que vamos tratar neste vídeo. O outro seria cavalo F6, que leva às defesas indianas. Cavalo F6 é um lance de desenvolvimento. O preto desenvolve um cavalo, controla casas importantes e, claro, impede que o branco jogue, e 4 sem resistência. Mas, como disse, D5 é o lance que nos interessa agora. E aqui o lance que o Gambito da Dama propõe é C4. É evidente que com D5, o preto impediu que levássemos outro peão ao centro. Com C4, estamos sacrificando um peão, já que o preto pode capturá-lo imediatamente. Não está totalmente claro, e agora vamos comentar se o branco vai recuperá-lo ou não. Mas a primeira questão é, qual é a essência do Gambito da Dama? Por que o branco está disposto a entregar um peão? A chave está no controle do centro. Uma vez que os pretos capturam esse peão, o branco fica com maior presença central. O peão inimigo, que controlava a importante casa C4, desaparece e o branco ganha espaço e influência. Além disso, obtém linhas abertas para suas peças. Agora vamos ver o que o branco pode fazer se o preto aceitar o gambito. Se o preto aceitar, existe uma maneira muito simples e imediata de recuperar o peão. Dama em A4 cheque. Poderíamos jogar dama em A4 cheque e recuperar o peão quase sem pensar. O problema é que mover a dama na abertura geralmente não é bom. Ela fica exposta a ataques das peças adversárias. O adversário desenvolve suas peças, ganhando tempos sobre a dama, e enquanto melhora sua posição, somos obrigados a mover a dama várias vezes. Isso é importante no xadrez. Na abertura, não é bom mover 2 vezes a mesma peça sem necessidade. Portanto, mesmo que dama em A4 cheque recupere rapidamente o peão, não é um lance muito recomendável. Quais são, então, os principais lances nesta posição? Bem, aqui o branco poderia jogar I4, obtendo um impressionante centro de peões e controlando as casas centrais que mencionamos antes. É uma opção saudável, interessante e muito recomendada. No entanto, ao jogar I4, pode acontecer de o preto pressionar esse centro rapidamente. Às vezes, com uma ruptura central,
como 5 ou e5, ou com manobras que atacam o peão e4. Tudo tem vantagens e desvantagens. As saídas dos cavalos, cavalo F3 ou cavalo C3, também são lances naturais, que desenvolvem peças sem assumir riscos. Mesmo que não recuperem o peão imediatamente nem ocupem diretamente o centro. São lances saudáveis e úteis. Mas um dos lances que mais sucesso costuma ter, especialmente para jogadores iniciantes ou intermediários, é e3. Mesmo que não controlemos tantas casas centrais como com e4, e3 permite recuperar rapidamente o peão c4 com um lance de desenvolvimento. Bispo por c4. Além disso, ao jogar, e3 protegemos bem o peão de 4. Então, qualquer pressão preta sobre essa casa não será tão perigosa. Agora, o que acontece se o preto tentar defender seu peão C4 para que não o recuperemos? É aí que aparece uma das armadilhas mais famosas desta abertura. Uma armadilha é um truque tático que permite ganhar material rapidamente. Se os pretos jogarem B5, um lance que parece muito lógico para defender o peão, os brancos têm a resposta A4. Jogamos contra o peão que saiu para defender o de C4. Se o preto capturar em A4, esses dois peões avançados estarão muito expostos e cairão facilmente. O lance natural do preto seria defender esse peão com outro peão, com A5. Mas isso não é possível porque a coluna A se abriria e a torre A8 ficaria indefesa. Portanto, depois de A4, e aqui vem o truque, C6 é bastante frequente. Mas aqui, depois de apor B5C por B5, os brancos ganham material com dama F3, atacando a torre A8, que não pode se mover. O menor mal para o preto é colocar alguma peça no meio para jogar cavalo C6, mas perderá. Para não perder uma torre mais valiosa, perderá um cavalo menos valioso, mas ainda assim perde material. Dama por C6, bispo de 7 e dama A6, por exemplo. O branco tem grande vantagem. Isso é o que pode acontecer se o preto aceitar o gambito. Mas muitas vezes o preto não o aceita e mantém o peão de 5. O mais comum é que o preto defenda com um peão, seja I6 ou C6. Essas são as defesas mais sólidas. Se o preto jogar cavalo F6, que parece natural, o branco pode capturar em D5. Se o preto tentar recuperar com a dama, acontece o que comentamos antes. Sair com a dama cedo é ruim, porque vamos atacá-la com nossas peças. Jogamos cavalo C3, atacamos a dama e, onde quer que vá, ocupamos o centro com I4. Assim, conseguimos um grande sucesso, um forte centro de peões. Se recuperar com o cavalo, também temos lances naturais que atacam esse cavalo e permitem consolidar um forte centro. Por isso, cavalo F6 geralmente não é a melhor opção. O melhor lance geralmente é C6, que leva à defesa eslava. É uma defesa sólida que permite ao preto defender o peão D5 com outro peão, sem bloquear seu bispo de casas claras. Se você não quiser complicar muito, recomendo a variante de troca. C por D5, C por D5, depois desenvolver cavalo F6, bispo por F4, outro cavalo C6, peão I3, bispo D3 e rocar cedo, o que é importante e nada mal. Se jogar em C4 e 6, outro lance razoável, você pode jogar cavalo C3 e mesmo que o preto possa capturar cedo em C4, geralmente não o faz. O branco pode jogar I4 muito rápido e ganhar um enorme centro. Também se pode jogar a variante de troca imediata e depois desenvolver as peças de forma semelhante ao que foi mencionado antes. Mesmo que agora haja um peão em I6, se o cavalo preto for a F6, bispo G5 é uma boa opção para cravar esse cavalo. E este é um breve resumo, uma introdução ao mais básico e mais importante do gambito da dama. Se quiser aprender e melhorar no xadrez, você pode fazê-lo na Black Chess Academy, a melhor formação de xadrez.